Já presenciou algum atendimento em que a gravidade do problema prejudicou algum paciente que precisava de mais atenção? Isso pode acontecer em algumas instituições públicas, né? Onde é aquilo que eu falei, né? Numa repartição pública, muitas vezes algum procedimento, algum tipo de especialização de consulta, né? Não vai ser fácil de conseguir quanto na parte privada. Vai depender de uma regulação médica, vai depender dessas regulações estaduais para conseguir o procedimento. Então o paciente acaba sendo penalizado pela demora do processo. O atendimento é acessível e de boa qualidade a todos da comunidade? Caso discorde, conte o porquê você acredita que não seja. Não, o atendimento ele tem que ser humanizado, né? Porém, algumas pessoas vão ter um atendimento humanizado, dependendo dos profissionais que vão atender, da instituição que ela vai estar sendo atendida, né? Então, assim, a humanização ela tem que partir de todos os profissionais, né? Porém, tem a falha de alguns profissionais e de algumas instituições. Já observou algum comportamento que não é adequado a um enfermeiro ou um médico em um posto de saúde? Se sim, era um posto público ou privado? Ah, com certeza, né? Eu já tenho muito tempo na área, então a gente já presenciou tanto uma falta de interesse da parte médica, falta de interesse de profissionais de enfermagem, né? No contexto, no geral, tanto na parte privada, tanto na parte pública. Que isso existe não só na profissão da saúde, mas em todas as profissões, né? Acredita que existe uma diferença salarial muito grande entre postos de saúde públicos e privados? Não, a diferença salarial ela não é grande, não. A diferença salarial, até então as repartições públicas hoje pagam melhor do que repartições privadas, dependendo da instituição e do município que ela trabalha. O médico acredita que tem diferença entre postos de saúde públicos e privados? Entre postos de saúde, quando você diz posto de saúde, vocês querem saber, tipo, entre instituições privadas e públicas? Isso, Tipo assim, em geral, tem hospital público e hospital privado. Exatamente. Existe diferença, cara. Existe bastante diferença no modo como as coisas funcionam. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, tá? Atualmente eu trabalho só em serviço privado, mas eu trabalhei por muito tempo aqui na UPA. O nível de atendimento é bastante similar. Existem muitos profissionais bons e existem muitos profissionais ruins. O que muda bastante é a maneira como as coisas se desenrolam. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um paciente chega lá na UPA e ele precisa fazer uma tomografia. A tomografia não está disponível na UPA, a gente não tem para fazer na UPA. Então esse paciente ele vai fazer o exame, se ele tiver indicação, ele nunca vai ficar desassistido, mas às vezes o processo acaba sendo um pouco mais demorado. Então, por exemplo, eu preciso de uma tomografia lá na UPA, esse paciente vai para Toledo e volta, entendeu? Esse paciente precisa de uma vaga de UTI, a gente não tem UTI na cidade, então esse paciente vai ser transferido para uma UTI, onde vai ter uma vaga. Aqui a gente acaba tendo a disponibilidade desse serviço tudo aqui dentro do hospital. Algumas coisas funcionam melhor aqui. Em compensação, outras coisas funcionam melhor lá. O paciente ele é atendido de maneira igual, mas a velocidade que as coisas acontecem aqui costuma ser mais rápida. Uma fratura, o cara vai precisar operar. E Marechal não vai operar um braço que está quebrado. Então ele vai ter que ser transferido para Toledo, vai ter que esperar uma vaga, vai sair a vaga, ele vai para lá. Aqui tem um ortopedista, ele vai interno. Mas o paciente em geral vai receber um nível de cuidado bastante similar, não fica desassistido não. Certo. Você acha que os profissionais que trabalham nos postos de saúde públicos e privados têm grandes diferenças e benefícios? Se sim, quais? Benefícios se diz em relação ao funcionário? Isso. Cara, isso varia bastante entre as diferentes classes dentro da área da saúde, tá? Em geral, os funcionários que trabalham na parte da técnico de enfermagem, enfermeiro, que são concursados da rede pública, eles ganham um pouco melhor do que os que trabalham na rede privada, em geral, tá? Depende do cara que é concursado. Por exemplo, o concurso da Prefeitura de Marechal ele é legal. Então, esses pacientes, por exemplo, da área que são concursados, muitas vezes a parte do público ganha um pouco melhor, tá? O médico, em geral, ganha um pouco melhor na instituição privada. Mas isso varia bastante de lugar para lugar. Tem instituições privadas que pagam um pouco mais, tem instituições públicas que pagam um pouco mais. Bom, isso é meio... não tem muito como botar de parâmetro 100%. Entendi. Qual a sua opinião sobre a classificação de urgências nesses centros de saúde? Tenta explicar um pouquinho melhor o que vocês querem entender com essa pergunta. Tipo, por exemplo, quando você entra num posto de saúde público, tem lá as especificações, né? Das Então, cores. por exemplo, a cor amarela para tal Isso. urgência. Qual que é a sua opinião em relação a como eles organizam essas classificações? Como isso é organizado? Exato. Toda essa organização ela é baseada num protocolo que é
estudado e deveria ser aplicado de maneira correta, que é um protocolo chamado Protocolo Manchester. E ele classifica os pacientes a partir de níveis de gravidade. Quando a gente tem um serviço em que a gente consegue atender a demanda de maneira que o paciente chega e ele já é atendido, isso acaba sendo bastante desnecessário, porque o paciente vai chegar e ele vai ter disponibilidade de atendimento. Isso não é a realidade na maioria dos lugares. Muitas vezes a gente acaba tendo um fluxo maior do que a capacidade de atender instantaneamente. E aí é necessário sim esse tipo de classificação. Muitas vezes os pacientes eles ficam bastante incomodados com esse tipo de coisa e irritados, né? Porque às vezes o paciente vai lá consultar por uma coisa que é uma coisa não grave e ele é classificado como um paciente sem gravidade. E aí vai chegando outras coisas e esses pacientes vão todos passando na frente. Então, por exemplo, você está com uma história, você está com uma lesão no seu dedinho do pé faz 3 meses. Cara, se tu tiver 2 horas esperando e ele chegar infartando, eu vou atender o David primeiro, tá? Porque o David tem uma prioridade. Então, isso muitas vezes acaba sendo algo que é chato para os pacientes, porque eles acabam sendo colocados numa classificação menor, né, do que os outros, mas é extremamente importante para o funcionamento do serviço, porque não faz sentido eu atender ele que tem um problema no dedinho do pé há 3 meses antes do que você que é um infarto. Você eu preciso atender agora. Se eu demorar no seu atendimento, você piora. Ele não vai mudar nada. Então isso é extremamente importante, tá? O que acontece muitas vezes é que a classificação não é feita da maneira 100% correta e alguns pacientes que deveriam ser mais urgentes acabam ficando para depois e os pacientes que são menos urgentes acabam passando na frente. Mas o ideal seria que fosse seguido o protocolo bem à risca e isso aí é bem importante para um funcionamento de urgência e emergência. Sim. Já presenciou algum atendimento em que a gravidade do problema prejudicou algum paciente que precisava de mais atenção? A gravidade do problema em que sentido? Dentro da classificação, Por seria isso? exemplo, dentro dessa classificação, desse Aham. exemplo que você deu, alguém que precisava de mais atenção de repente foi deixado de lado. Sim, isso com certeza acontece. O protocolo, ele é feito de maneira a tentar organizar da maneira mais certa possível, né? Só que não tem disponibilidade de um médico ficar lá na frente para definir o que é realmente a maior prioridade. Então existem sim critérios para que se coloque dentro do protocolo. O protocolo acaba tendo algumas falhas. Então não são todos os pacientes que seguem a regra, tipo, exatamente o que é aquilo lá. Então às vezes acaba tendo uma confusão ou outra, né? Mas em geral o protocolo vai ajudar muito mais do que atrapalhar. Mas às vezes sim, tem pacientes que deveriam ser atendidos antes e ficam com uma classificação inferior. Na sua opinião, o atendimento ele é acessível e de boa qualidade a todos da comunidade? Então, por exemplo, das pessoas que vêm aqui, você acredita que elas dão um bom feedback dos atendimentos? É acessível? Cara, aqui eu imagino que sim, tá? Na rede pública, uma coisa que é bastante complicada é que o paciente, quando ele é grave, ele é atendido muito bem. Mas quando o paciente não é nada emergencial, às vezes acaba demorando bastante. Vou dar um exemplo para vocês. Se você quebrar a sua perna e você tiver com uma fratura exposta, você vai ser atendido de prontidão e isso vai funcionar muito rápido, porque eu vou conseguir te transferir, eu vou conseguir te encaminhar e dar o seu prosseguimento. Mas se vocês estão jogando bola lá, basquete, vôlei, o que vocês quiserem, e vocês romperem o ligamento do joelho, que é algo que precisa ser operado, que vai atrapalhar vocês, mas que não é nenhuma urgência e emergência, é algo que você precisaria passar com o consultor ortopedista, fazer uma ressonância, marcar uma cirurgia eletiva, isso vai demorar muito. Então, os pacientes da rede pública, em relação a esses procedimentos mais eletivos, que não são de emergência, eles acabam tendo um déficit bem grande. Às vezes acaba ficando bastante tempo esperando. Mas, tipo, o cara que tem um câncer, por exemplo, vai bem rápido. Vai bem rápido. Já observou algum comportamento que não é adequado a algum enfermeiro ou médico em seu posto de saúde? Se sim, era um posto público ou privado? Isso tem bastante, né, cara? Sempre vai ter profissional bom e profissional ruim. Isso existe tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Isso acaba sendo bem difundido. Não tão frequente, mas tem sim em todos os lugares, tanto no público quanto no privado. Acredita que existe uma diferença salarial muito grande entre o posto de saúde público e privado? Não acredito que tenha tanta diferença assim. Acredito que seja equivalente. O que acontece muito é que a diferença maior não está entre as instituições públicas e privadas, está entre os diferentes cargos. O médico é bem remunerado, ganha um salário justo, né? E as outras funções, infelizmente, ganham um salário muito abaixo, né? Então, o técnico de enfermagem ganha bem mal mesmo. Isso é sacanagem, porque eles têm uma responsabilidade grande, se envolvem bastante, uma carga horária grande, aí muitas vezes eles são completamente desvalorizados, né? Entendi. Tá certo, então essas são as perguntas que a gente tem. A entrevista foi feita com um paciente da UPA, onde as perguntas e respostas foram as seguintes. O paciente acredita que tem diferença entre postos de saúde públicos e privados? Se sim, quais são essas diferenças? Sim, há várias diferenças, como a questão da infraestrutura e os recursos.
Muitos postos públicos têm equipamentos limitados e a falta de profissionais. Já os privados têm equipamentos modernos, com alta tecnologia e com profissionais experientes. O acesso também é diferente. Em postos públicos, o acesso é demorado por conta da alta demanda de consultas e exames, e os privados oferecem acesso mais rápido, personalizado, com menos fila. Já observou algum comportamento que não é adequado a um enfermeiro ou médico em um posto de saúde? Se sim, era um posto público ou privado? Sim, na maioria dos casos são em postos de saúde públicos, onde profissionais são grossos, sem respeito, sem empatia e também a falta de paciência com os pacientes, principalmente com idosos que precisam de mais cuidado. Já teve alguma experiência ruim em algum desses locais? Se sim, se você se sentir confortável, relate o que aconteceu. Sim, já aconteceu comigo. Tinha muita gente na UPA, o atendimento estava lento e já tinha feito os exames para saber o que eu tinha. Só faltava falar com o médico. Estava cansado de esperar, então voltei para casa sem falar com o doutor. Depois que cheguei em casa, o médico me ligou para mim voltar e para nós conversarmos.